agora já estou gravando a reunião, tá? O Ariel acabou de entrar. O Ariel, eu vou pedir para você desligar o microfone. Legal, obrigado, Ariel. É, vamos começar, né? Na hora, antes de mais nada, bem-vindos a todos, né? Eu fico contente pela confiança de vocês. Como eu comento, como eu sempre falo na divulgação, e esse ano eu fiz um pouquinho diferente, porque eu recebi algumas perguntas interessantes e eu acabei compartilhando com vocês. Esse curso existe há 35 anos. Nunca, em nenhum ano, eu deixei de dar o curso. Alguns anos, eu cheguei a ter na sala de aula 75 alunos. A média normalmente dava em torno de 40, mas nós tivemos várias altas e baixas, né? Aqui no país. Esses picos são muito comuns aqui no Brasil. E às vezes tem muita gente, às vezes nós estamos em crise, tem pouca gente, mas são 35 anos que eu dou esse curso. E depois eu vou falar um pouquinho dele, porque eu acho que é importante entender o porquê dele e qual é o objetivo que ele teve, né? E mais ou menos, de acordo com a lista que eu tenho de alunos, tem mais de 2.000 pessoas que fizeram esse curso. E, inclusive, pessoas que hoje até... Tem pessoas até que estão aposentadas, né? Mas, por exemplo, o presidente da Dupont do Brasil, que foi meu chefe, foi meu aluno. Depois ele tinha muito mais capacitação gerencial, uma pessoa muito inteligente, e ele acabou até assumindo a presidência da Dupont aqui no Brasil. Então tem muita gente que me conhece pelo Brasil todo, pela quantidade, né, de cursos e de pessoas envolvidas. E uma das coisas que eu gosto de fazer, e eu vou pedir para cada um, mas não precisa ser comprido, mas rapidamente eu vou chamar um por um, né? Falasse um nome, a formação, o ano que se formou, né? A formação, o ano que se formou e qual é o interesse no curso, qual é o objetivo do curso. Eu vou começar por ordem alfabética. O primeiro aliás, que não está em ordem alfabética, que é a Simone. Eu vou pedir para a Simone ela falar um pouquinho delas, o nome, a formação, o ano e as expectativas com relação ao curso. Boa noite a todos. Bom, meu nome é Simone, então, raramente eu sou a primeira, né? Como eu sou da letra S, não estou acostumada a ser a primeira. Eu sou engenheira química, me formei em Maringá no ano de 2005, aqui na UEM. Atualmente, eu trabalho com controle de qualidade, mas eu ouvi falar do curso porque eu tenho uma amiga que já fez, que mora em São Paulo. E teve um período que eu fiquei morando em São Paulo também e tive até a intenção de fazer o curso, mas eu cheguei e no mês de abril o curso já tinha começado, aí eu queria esperar para o próximo ano para começar o módulo 1, né, certinho. E acabou que na época era um contrato que daí não ia se estender por muito tempo e eu acabei voltando para Maringá e não tive oportunidade de fazer o curso. Então, sempre fiquei, né, na lembrança na vontade ainda de fazer, né, porque foi em 2012 isso que eu ouvi falar do curso. E daí, quando eu vi que ia ter online, já acho que eu fui uma das primeiras a mandar pergunta e querer saber para já no intuito de fazer.
É isso, então. Faço. Desculpe, eu estava sem microfone. Agradeço, Simone, e vou pedir agora para o Alexandre. Olá, galera, boa noite. Meu nome é Alexandre Aragão, sou natural da cidade de Salvador, na Bahia. Eu sou engenheiro químico, me formei no ano de 2004 e, assim, minha experiência profissional, assim, eu já trabalhei fazendo projetos para a Petrobras, para a Bahia Gás, né, que é a concessionária de gás aqui da Bahia, né? E depois de um tempo, o mercado trancou, sabe? O mercado trancou, não consegui mais nada na área de engenharia, nada. E aí, sim, aí o interesse do curso, assim, eu nunca tive a quem perguntar. Se eu tinha alguma dúvida, eu tinha que me virar para, né, assim, cobrir a deficiência para tentar, né, fazer o melhor possível lá dentro do trabalho, né? Porque nunca teve assim projeto é uma coisa assim que nunca tem assim, um material, né? Uma fonte de consulta. A fonte de consulta são várias, né? Então assim o curso assim veio assim numa excelente hora, né? Numa ótima oportunidade. E é isso aí, né? Vamos aproveitar ao máximo. Obrigado, Alexandre. Muito obrigado, obrigado mesmo. Bem-vindo ao curso. Agora, um rapaz super entusiasmado com esse curso é o Ariel também, que acabou de entrar. Ariel, apresente-se, por favor. Boa noite, pessoal. Meu nome é... Eu sou engenheiro químico, eu formei em 2016 na USP de Lorena e eu conheci o curso por meio de um engenheiro de processo do meu estágio, que é o Zé Walter, ele me falou do curso e desde aquela época eu venho tentando encaixar o curso, mas não conseguia por conta das distâncias, por conta de toda a logística e quando saiu o curso eu também fiquei bastante interessado. E as minhas expectativas eu gosto muito de modelagem em geral. E acredito que às vezes quando a gente sai da faculdade falta um pouco aquele approach prático, né? Falta um pouco, você sabe a teoria, mas às vezes você não consegue ligar exatamente com algumas coisas. Fica uma lacuna. Então eu estou fazendo o curso buscando preencher essa lacuna para conseguir conectar melhor alguns conceitos com a prática. Legal. E depois, quando eu explicar a origem, você vai ver que tem tudo a ver, a origem do curso. Obrigado, bem-vindo também. Agora, Camille Marim. Camille. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sou eu já? Eu não estava escutando, deu uma travada. Acho que cortou bem na hora. Eu sou a Camille, eu sou formada em engenharia química também. Eu formei no final de 2018, então bem recente. Eu trabalho hoje com segurança de processo e minha expectativa para o curso é de fato me aproximar, né, melhorar o meu conhecimento em processo, na engenharia de processo, para conseguir também conectar muito da prática com o que eu aprendi na faculdade, que não faz tanto tempo, mas parece que todos os conceitos não foram 100% conectados. Então, acho que essa é a minha expectativa para o curso. Bem-vinda, Camille. Espero que também não se frustre. Agora o Fred. Estão me vendo, pessoal? Então, agora sim. Boa noite a todos. Meu nome é Frederico. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo, perfeito. Meu nome é Frederico, sou engenheiro químico. Eu falo aqui de Cubatão, em São Paulo. Me formei em 2013
Trabalho também, já trabalhei em indústria química na área de projetos. Eu escuto falar do curso desde a época da faculdade e assim, tenho grandes expectativas para, né, para fazer porque eu quero relembrar alguns conceitos da faculdade também e ter essa prática aplicada né, nessa parte de cálculos, nessa parte de projetos voltado ao processo. É isso. Bom curso a todos. Obrigado, Fred. Agora é a vez do Gabriel Araújo. Ele está com o microfone que está... Gabriel? Vamos fazer o seguinte, então. Vamos para o Juliano, depois eu volto para o Gabriel. Ô, Gabriel. Oi, é que deu uma travadinha aqui para mim também. Ah, agora é a tua vez. Minha vez, então vamos lá. Bom, meu nome é Gabriel, eu sou de São Paulo, estou terminando meu mestrado na Poli, na área de engenharia de reações poliméricas, e a ideia do curso para mim, acho que foi que nem o Ariel e a Camille falaram, eu me formei em 2016, acho que é para ligar aí a parte conceitual que a gente aprende com a parte prática. Eu trabalho numa empresa familiar da minha família, então eu tenho muita dificuldade de ligar essa parte teórica que a gente viu na faculdade com a parte prática mesmo da engenharia de processos. Então a minha expectativa do curso é justamente essa, conseguir pegar esses conceitos que a gente vê e colocar na prática. Legal, Gabriel. O Juliano, por favor. Juliano agora. Deu para escutar? Deu, perfeito. Agora é o Juliano. É você, Juliano. Ah, Fábio, ok. Ô, Fábio, aproveitando que o meu microfone abriu aqui, a sua conexão está cortando um pouco para mim aqui, não sei se para os outros também. Também tá? Tá. Para mim também está cortando. A dele, aí ó, de quem se apresentou não cortou, mas sempre que você vai falar, tá dando uma cortadinha na conexão, só para te avisar. Tá joia. Eu tô mudando Tá joia? aqui. Eu tô mudando. Agora eu tô numa melhor, que o sinal reduziu. Eu tenho 2 Wi-Fis e tenho a conexão direta, né? Então eu estava com Wi-Fi que estava com menos poder agora. Agora está no melhor. Espero que funcione Bom, bem. Legal. tá bom. Bom, Agora, como o Alessio falou, agora é tua vez, Juliano. Você tem que falar, tem que se apresentar. não. Eu sou o Juliano, eu moro em Lorena, a cidade aí onde o Ariel se formou. Também me formei na mesma faculdade que o Ariel, aqui na USP de Lorena, só que em 2004. Ele foi em 2016, eu formei em 2004. Engenharia química também, como todos aí. Tá? O que eu espero. Depois de formado, eu fiquei 4 anos numa fábrica de fertilizante, na área de desenvolvimento e produção também, depois. E passei por 10 anos na área ambiental. E agora vai fazer 10 meses, vai fazer agora quase um ano que eu estou na área de projeto. Então, eu dei uma reviravolta aí, apesar de estar já ter aí 15 anos no mercado aí de experiência, eu estou meio que voltando para uma área mais técnica de engenharia, né? Então, hoje eu estou trabalhando na área de projeto, como engenheiro de processo, nas indústrias nucleares do Brasil,
em Resende. Legal, Juliano. Com você eu já conversei muito no último ano. E agora, Sim, bem-vindo. Agora obrigado. o Leonardo Maciel, vez do Leonardo. Boa noite, professor. Sou o Leonardo Marcel, eu me formei em Engenharia Química também em 2003, aqui na Universidade Federal de Pernambuco. Eu fiz o mestrado, fiz o doutorado, concluí meu doutorado em 2012. Eu entrei para a área de pesquisa, né, mas a pesquisa aqui no Brasil sumiu do mercado, o concurso sumiu, e agora eu estou buscando, fazendo uma transição, tentando voltar para a indústria. Trabalhei também por 2 anos em indústria de dispersão de pigmentos para a indústria de tintas. E a intenção do curso é você rever os conceitos, né? E voltar a aprimorá-los. E quem sabe colocar em prática. Legal, legal. Tomara. Aliás, eu já falo para todo mundo que, apesar de eu estar aposentado, a rede é muito grande do IPEA, são mais de 5.000 pessoas, e eu não tenho problema nenhum em lançar currículo para as pessoas, tá? Então, se vocês quiserem, obviamente que às vezes existe algum risco, né? Porque às vezes se você pega um supervisor que está recebendo do próprio funcionário o currículo. Mas muitas vezes. Teve uma época, só para vocês terem uma ideia, e o pessoal falava na Dupont que eu devia, quando me aposentasse, me tornar headhunter, porque os últimos 30 engenheiros, com certeza, os últimos 30 engenheiros da Dupont, quem contratou fui eu através da rede, né? Agora está aposentado, obviamente eu não tenho mais condições de fazer isso. Mas as pessoas vinham, o pessoal da fábrica, o pessoal de outros setores, eles já vinham pedir para mim currículos da rede que eu indicasse, né? Tanto que todos os trainees. Já vou mandar o meu para o senhor. Tanto que os trainees todos, aqueles trainees, quem era responsável era eu, na Dupont, né? Então a gente até brincavam que eu ia ser headhunter. Bem-vindo, Leonardo. Agora eu vou pedir para Marcela se apresentar. Oi, tá me vendo? Agora estou vendo. Então, boa noite, pessoal. Eu sou a Marcela. Eu também sou engenheira química. Me formei no final de 2018, bem recente, e atualmente eu estou trabalhando com engenharia de processos. E a intenção com esse curso é exatamente o que o pessoal já falou aí. Eu tenho um pouco de dificuldade em associar os conceitos da faculdade com a prática. É bem diferente fazer um projeto do que fazer uma prova. Então, é essa expectativa que eu tenho com o curso. Bem-vinda, Marcela. Obrigada. Agora pedir para o Ricardo. Opa, boa noite a todos. Sou Ricardo, sou engenheiro químico também, me formei na UERJ em 2008. Depois eu fui trabalhar com exploração de petróleo, né? Então fiquei bastante tempo nessa área do petróleo. E agora, no início do ano passado, de 2019, eu passei no concurso da indústria de material bélico do Brasil e sou engenheiro de processo desde então. Então, estou revendo os conceitos aí antigos aí, correndo atrás, e eu acredito que esse curso vai me ajudar bastante aí nessa empreitada. Legal. Espero que fique satisfeito. O Rodrigo é teu colega, que é o próximo, correto? Boa noite, estão me escutando direito? Estamos escutando. Então, o Ricardo, a gente trabalha junto, né? Sou engenheiro químico também, formado na UFRJ, me formei em 2008 e
trabalhei muitos anos na parte de projetos, né, em projetistas, e trabalhei um tempo também na Petrobras, e em 2017 entrei no concurso da Embel, e desde então a gente vem fazendo parte, eu e o Ricardo, em conjunto lá na divisão de engenharia, executando projetos, melhoria de processos. Acho que o curso vai ser interessante aí para aquele, não só o recordar é viver, que é importante, mas agregar conhecimento que a gente tem que lidar no dia a dia lá, que não é fácil, né? Você lidar em chão de fábrica, você tem que fazer de tudo um pouco. É Tá bom? verdade. Valeu. Obrigado. Agora a Thalita. É a vez da Thalita. Oi, boa noite. Me ouvindo? Estamos. Eu sou engenheira química também. Eu estou na UFMG, em Salva. Foi no mês de 2018, também não faz muito tempo. Eu trabalho em Campinas como engenheira química numa indústria de química. A expectativa é muito parecida mesmo com o que o pessoal falou sobre a questão de entender melhor o que é realmente aplicado na prática, né? O que é usado na indústria mesmo. Então, apesar de a gente não ter de projetos, né, muitas vezes a gente precisa definir alguns padrões ou algumas coisas que é difícil fazer essa conexão, né? Realmente, Fala mais perto, mais perto. Não sei, deu para entender? Deu. Então tá bom. Obrigado, Thalita. Muito obrigado. Agora a Tamires. Oi, pessoal, boa noite. Estão conseguindo me ouvir bem? Está um pouco... Eu sou da Tamires. Você está com problema de conexão, Tamires. A Tamires está com problema de conexão. Do meu lado, eu acho que estabilizou, porque eu tenho percebido que não tem oscilado. Eu estou monitorando e não tem oscilado. Sim. A Tamires, eu acho que ela está tendo oscilação do Wi-Fi dela. A Tamires, ela é uma aluna fujona. Ela começou a fazer meu curso há uns 3 anos atrás. Aí ela, em função das atividades dela ligada à montagem, ela teve que ir para o interior, acabou perdendo o curso e agora está voltando. Então, eu apresentei a Tamires. Bom, vamos lá então. Eu acho que não tem mais ninguém, né? O último era a Tamires. Isso. Tamires, você voltou. Eu apresentei você, disse que você é uma aluna fujona, que você trabalha com montagem e, consequentemente, teve que dar no pé no meu curso, logo no começo, em 2017, se não me falha a memória, né? E, inclusive, o horário, a mudança do horário começou com ela, mas eu achei que estava certo, porque 18 horas é muito complicado para as pessoas voltarem, jantarem e entrarem. O primeiro detalhe que eu queria tratar com vocês é a questão da logística. Os cursos presenciais, eu costumo fazer um intervalo só, costumam ter 3 horas e meia, que nem esse daqui, que nem o nosso atual, mas o presencial é menos enfadonho. Então, o que é que eu fiz com o pessoal da Promon Engenharia, que foi o curso que eu dei e que eu não acho que não mencionei o nome, mas foi com a Promon Engenharia. Eu fazia intervalos mais periódicos. Por exemplo, eu vou propor, quero ver se vocês aceitam. Às 8h30, a gente para 15 minutos e depois para às 9h30, mais uns 10 minutos, e aí vai até às 10h30. Dessa forma, a primeira parte é 1h30,
mas a gente tá melhor, né? Tá mais animado, né? E no final ficaria mais ou menos uns 50 minutos, que é a parte que a gente já está mais cansado. Tudo bem para vocês? Por mim, ok. Legal. Então, às 8h30. Em termos de logística também, com exceção da Thalita, porque ela se inscreveu hoje, né? Eu já mandei pelo correio os livros. Tem demorado, a gente percebe pelo correio, principalmente quando é para o Nordeste. O Alexandre já tem, graças a Deus. Mas se vocês começarem, se vocês precisarem, eu tenho o código postal, do endereçamento postal para vocês acompanharem, né? Eu tenho contrato com o correio e, consequentemente, eu tenho aquelas etiquetas, tudo. Então, dá para fazer o rastreamento de como estão. O que está faltando enviar, com exceção da Thalita, que eu vou mandar amanhã, os livros, está faltando enviar a última apostila, que na verdade as últimas 2 ou 3 aulas não constam desse volume. O trabalho todo da engenharia de processos químicos darão uns 4 ou 5 volumes. 2 já estão publicados, eu estou trabalhando no 3º, e eu acredito que antes de eu ir para o outro lado, eu termine os 5 livros, os 4 ou 5 livros, que é o que eu considero o meu legado, é aquilo que eu quero deixar dentro da engenharia. Então, o primeiro módulo só está faltando tanques, vasos de pressão e separadores, que eu vou mandar pelo correio a apostila mesmo, né? Como é no final, eu não me preocupei em fazer isso agora, me preocupei mais com a parte inicial do curso. Então, eu fiz os livros como se eu estivesse fazendo anotação de aula mesmo, no sentido de que até suspiro eu registrava, né? Então, quando eu falar, ó, isso não está no livro, pode anotar, mas vocês vão ver que vai ser poucas vezes que eu vou comentar isso. A maioria das vezes eu já sei que está lá, então não precisam se preocupar em fazer anotações, tá? Para quem tiver interesse, né, eu tenho exercícios referentes aos capítulos. No passado, eu fazia uma parte teórica e fazia uma parte prática. O que eu percebia, 99% das pessoas não faziam a parte prática, né? Então eu parei, falei, eu vou dar teoria, muito mais teoria, e quem quiser fazer exercício, eu disponibilizo, eu envio e dou suporte, mas vai ter que ser offline. Suporte com relação aos exercícios e depois eu mando essa resposta para todo mundo. Isso não é problema com relação ao curso. Então, cada capítulo tem um exercício que eu achava muito importante, que eu acho muito importante, porque é uma forma de consolidar o conhecimento, fazer as conexões, né? Mas eu percebi que, por causa da correria das pessoas, a vida familiar, a vida profissional, ficava complicado para as pessoas. Então, eu passei a dar muito mais teoria e offline eu passo o exercício para quem tiver interesse. Qual é o objetivo do curso, né? Esse ano eu acho que eu fui muito mais assertivo, né, em explicar como ele começou, né? Mais de uma vez, inclusive o Juliano é testemunha disso, me perguntaram qual é a diferença entre esse curso e a grade de uma IQ, né, de uma engenharia química. Como começou o curso, explica qual é a diferença. Eu fiz a Mauá, né, e eu fui o segundo colocado na minha turma. Na época, vocês estavam em projeto ainda, vocês nem tinham vindo para esse mundo, né? Eu me formei em 77, então dá para ver que talvez os pais de vocês estivessem pensando em casar nessa época, né? Porque a maioria de vocês tem idade para ser meu filho, né? Eu tenho filho de 37 anos, 38 anos, aliás, né?
Então, naquela época, eu estudava, eu ralava mesmo, eu gostava, sempre gostei de estudar. Um dia eu vou mostrar a minha biblioteca aqui no escritório, tem centenas de livros, né? E eu fui trabalhar na Oxiteno, na área de projeto. Eu era trainee, era estagiário, e fui trabalhar e eu recebi para fazer o cálculo de bombas, bombas de uma unidade nova da Oxiteno, que ficava em Camaçari, por sinal, né? Rapaz, eu não conseguia fazer esse cálculo dessa bomba, né? E olha que eu tinha estudado Bernoulli, tinha estudado toda a McFlu, tinha ido muito bem em operações unitárias, era meu forte, mas eu não conseguia conectar. E aquilo me gerou uma frustração muito grande, porque eu falei, para que serviu toda a minha base se eu não consigo fazer o cálculo de uma bomba? Eu lembro que no dia que eu tinha que entregar o cálculo, eu saí da Mauá antes e no caminho para Oxiteno tem uma praça lá na aclimação. Eu parei na praça para tentar fechar o projeto da bomba e não consegui. E eu tive que chegar no Oxiteno e explicar para o meu supervisor que eu não tinha conseguido fazer o maldito de um cálculo de uma bomba centrífuga, né? E a partir daquele momento, cada assunto que eu pegava na Mauá, eu montava minha pasta. Tudo que existia a respeito. Fazia uma pesquisa grande, consultava muito o Chemical Engineering, o Hydrocarbon Processing, comprei muito livro na época da McGraw-Hill, né? Que a gente tinha inclusive um clube do livro, você pagava $100, todo mês você recebia 2 livros, né? E fui fazendo a apostila. Aí, uma das coisas que para mim ficou claro foi a falta de conexão, como fazer as conexões. E eu decidi fazer o mestrado em engenharia química. E o mestrado para mim foi muito importante, e eu falo isso para as pessoas, porque se tiverem oportunidade de fazer mestrado, o mestrado faz você pensar e ajuda a fazer conexões. E foi aí que eu aprendi a pensar. Então eu percebi que a graduação é como se fosse um banco de dados. Você recebe um HD cheio de informação, mas quem ajuda no processo de você reflexionar e fazer as conexões foi o mestrado, né? Eu comento isso porque muita gente prefere fazer MBA, né? Eu não tenho nada contra MBA, fiz MBAs também, mas eu acho que falta isso na faculdade. Quando eu estava fazendo mestrado, eu tive um professor que o meu orientador foi o Walter Borzani, que era na área de fermentações, né? Ele inclusive já morreu. Ele foi considerado o maior especialista em fermentações alcoólicas do planeta. Ele foi o maior especialista em fermentações. Ele era da USP lá de São Paulo. Mas ele tinha muito mestrando, então ele me passou uma pessoa que trabalhava com ele, que era o Maurício Torloni. Maurício Torloni, ele era professor e ao mesmo tempo trabalhava no grupo Solvay. Então ele tinha um pé na indústria e um pé na universidade. E um dia, conversando com ele, eu mostrei uma das minhas apostilas. Eu não estava dando o curso. E eram apostilas que eu tinha feito para mim, para eu poder fazer projeto, né? Eu sempre trabalhei em projeto. 43 anos trabalhando em projeto. Nunca saí da área de projeto. E ele falou, por que você não dá aula? Você tem a aula está pronta. E foi aí que começou o curso. Na USP, naquela época chamava-se FDTE, Fundação de Desenvolvimento Tecnológico da Engenharia. Depois virou Programa de Educação Continuada de Engenharia, o PES, que existe até hoje. E em 2003 eu recebi um cartão vermelho do PES. Só podiam dar aulas quem fosse docente da USP, a partir de 2003, né? O diretor da Poli, aliás, o diretor da Engenharia Química, não era o diretor da Poli, o diretor da Engenharia Química me convidou para dar esse curso
dentro da Poli, mas eles queriam alterar a grade, eles queriam torná-la mais voltada à universidade. E eu expliquei para eles que eu não faria isso, porque, na verdade, exatamente o meu curso existia porque a universidade não permitia a gente fazer as ligações e fazer projeto. E aí fiz uma carreira solo. Em 2013 eu saí da USP e montei o IPE e comecei a dar aula, e dou aula até hoje, num espaço que eu tenho em São Paulo e num espaço que eu alugo, aliás, eu alugo os dois, num espaço que eu alugo em São Paulo e num espaço que eu alugo em Campinas. E a partir do ano passado eu comecei a versão EAD. Então o objetivo do curso é para quem trabalha realmente em processo, desenvolvimento de processo e em projeto. É como você integra tudo isso. Como é que você integra uma bomba, por exemplo, a uma tubulação? Como é que você controla tudo isso através da instrumentação? Como é que é o controle de processo, né? E acaba também entrando em meandros ligado à operação, porque muito do pessoal que participa do curso é gente de operação, gente de processo, gente de operação, gente de manutenção. Então acaba também entrando em características desse tipo. E os livros, e eram antigamente as apostilas, seguem mais ou menos o que é um projeto. A primeira coisa que a gente vai falar, que eu vou falar, é sobre exatamente o que é um projeto, o que é o empreendimento. Depois, o segundo passo é como é que começa o projeto? Começa com um pacote, né? Com um pacote tecnológico. E quando a gente recebe esse pacote tecnológico ou recebe informação do laboratório ou de uma área de desenvolvimento, né? O P&D, né? Área de pesquisa e desenvolvimento da empresa que você trabalha, como é que a gente transforma isso em documento e compra equipamento, integra e faz com que a planta opere, né? Então começa exatamente do começo. Recebe o pacote, eu vou mandar esse pacote para vocês por e-mail, para quem quiser acompanhar a parte prática, vocês vão ver que do pacote a gente faz um diagrama de blocos, o diagrama de blocos faz um fluxograma de processo, faz o balanço de massa, depois fluxograma de processo, depois vai para um P&I, é a sequência natural de um projeto. Claro que a gente faz muitas coisas em paralelo, quem trabalha em projeto faz muitas coisas em paralelo. Nós temos que gerar isso numa sequência. Então vem balanço de massa, balanço de energia, fluxograma de processo, P&Is. Depois vem instrumentação e tubulação, que está muito ligado ao P&I. Então, a parte de acessórios, instrumentos, controle de processo e cálculo de tubulação e dimensionamento também de instrumentação, né? Principalmente a parte de sensores, né? A parte eletrônica não é do engenheiro químico nem do engenheiro mecânico, isso é eletrônica. Mas a parte dimensional do tipo do instrumento que eu vou usar, como é que eu dimensiono uma placa de orifício, coisas desse tipo, está lá dentro do pacote. E a partir desse momento que nós vimos até tubulação e instrumentação, a gente começa com as operações unitárias propriamente dito. A primeira grande operação unitária, obviamente, é bombas, né? É o que mais a gente se envolve. Então, nós vamos ver todos os tipos de bombas. Deslocamento positivo e vamos ver de ação centrífuga. O que existe no mercado, as características dela, geométricas, mecânicas, porque isso permite a gente vislumbrar o que ela pode fazer e o que ela não pode fazer, né? Quando você estuda o equipamento, como ele é, mecanicamente falando, eu não vou entrar em mancais, mas quando eu acho que caiu a câmera, não, tá certinho. Quando a gente estuda o equipamento, você começa a entender como ele opera e para que ele serve, e aquilo que ele não faz. Então, como é que se aplica esse negócio, né? E depois tem a parte dimensional, como é que se dimensiona tudo isso. Assim como nós dimensionamos tubulação, dimensionamos
instrumentação, nós vamos dimensionar os equipamentos. E como é que faz a integração? Estou voltando o meu vídeo, a minha câmera. A imagem sumiu, professor. Eu estou voltando a câmera. Às vezes essas coisas acontecem. Eu fico mexendo nos botões aqui enquanto me agito como todo italiano e acabo apertando o botão errado aqui. Tem que voltar agora. Vamos aguardar. Ele não está querendo voltar, né? Bom, mas vocês estão me ouvindo, não estão? Estão me ouvindo? Sim, então tudo bem. Então tá bom. Estamos, sim. Eu não sei por que isso fez, nunca fez isso, hoje fez. Isso é outra coisa importante que a gente tem que discutir. A questão da lei de Murphy. Você já conhece a lei de Murphy? Com certeza. O que pode dar errado vai dar errado. É verdade. Não foi possível efetuar a conexão com sua webcam, ela está instalada adequadamente ou você está usando outro aplicativo? Deixa eu ver se eu estou usando algum outro aplicativo. Não. Mais ou menos eu usei esse sistema umas 25 vezes. Nunca aconteceu isso. Mas a lei de Murphy número 1 diz que se vai acontecer alguma vez é quando não deve acontecer, certo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar, eu quero compartilhar com vocês a apresentação, eu quero ver se ela está aparecendo, tá? Pois não. Deixa eu pegar aqui. Vou compartilhar a apresentação. É só ver onde é que ela está. Deixa eu compartilhar. Tela, iniciar, Microsoft, Adobe, Cisco Webex. Deixa eu abrir a apresentação. Vou abrir a apresentação. Agora eu vou você compartilhar. Pronto. Está aparecendo agora para vocês? Pronto, apareceu, professor. Legal. É mais bonito do que eu, tá? Então eu vou deixar aqui. Então, mas voltando ao que eu estava comentando. Alguém lembra onde é que eu estava comentando antes da lei de Murphy? Você estava falando sobre as bombas. As bombas. Então, das bombas, como é que isso se integra, né? E aí vai para compressores, vai para ventiladores, tanques, tipo API, vasos de pressão e separadores de fase. Essa é o que nós chamamos... Isso aí nem é dado na faculdade. Essa parte de tanque simplesmente nem é dado na universidade, cara. Você sabe, Alexandre, que eu descobri que tem faculdade de engenharia química que aboliu instrumentação. Você pode acreditar um engenheiro químico sair sem ter aula de instrumentação? Não tem como, professor. E aí vai ficar comprometido com a parte de controle de processos. Fica comprometido. Exatamente. Fica uma formação deficiente. Exatamente. Então, dentro desse conceito, o que é que nós vamos falar hoje? Nós vamos começar
com a parte de projeto mesmo, fazer um refrescamento, né? Um refreshment do que é um desenvolvimento de um projeto. O que diferencia um projeto de um empreendimento? Falar um pouco sobre as fases e as etapas da engenharia de processos químicos. Aí nós vamos falar um pouquinho de interface e entramos no capítulo relacionado ao balanço de massa, né? Então eu vou aumentar um pouquinho. Aumentou para vocês? Melhorou, né? Bom, eu comentei aqui quais são os itens que compõem o curso, mas tem mais um que é importante, que é a parte de documentação típica em projeto. A documentação típica em projeto, eu pensei no seguinte, muitas pessoas são, na realidade, autônomos ou têm pequenas consultorias ou pequenas empresas de projeto e precisam de formulários, formatos padrões, folhas de dados. Então, eu compilei para praticamente todos os equipamentos folhas de dados padrões. Isso é baseado no que eu aprendi ao longo desses 43 anos. Tudo isso começou com a Kellogg's e com a Exxon. E todo mundo copiou e colou e acabou gerando seus próprios templates, né? Então, eu acabei fazendo, no capítulo 6, um conjunto de formulários, listas de instrumentação, listas de tubulação e assim por diante, para que as pessoas tivessem os formulários. Então, eu tinha esquecido de falar sobre isso aqui, né? Na questão dos documentos básicos, por exemplo, fluxograma de processo, fluxograma de engenharia, vocês vão ver também como é que a gente faz o desenho, o que a gente tem que colocar de informação e assim por diante nesses desenhos. Qual é o objetivo do desenho? Porque se a gente entender qual é o objetivo do desenho, você sabe exatamente o que ele tem que conter e aquilo que não precisa, né? E dou um formato que eu encaro como aquilo que eu mais gosto, que está no primeiro livro. No primeiro volume de vocês vão encontrar um típico de fluxograma de processo e um típico de fluxograma de engenharia. Isso aí, Alexandre. Eu vou pedir para você desligar teu microfone, que eu estou tendo retorno aqui. Obrigado. E seguindo em frente, né, nós vamos até vasos decantadores. Uma pergunta que eu recebo muito é: e o módulo 2? O que é uma divisão do módulo 2? Não. O que aconteceu? Não dava para dar o curso num semestre. Mesmo na época da USP, eu já tinha que dividir em módulos. E como durante 35 anos o pessoal conheceu como módulo 1, módulo 2, se eu trocasse o nome, as pessoas perderiam a conexão comigo. Eles são complementares, mas eles não são obrigatórios. Eu não preciso fazer o módulo 1 para fazer o módulo 2. Tanto que, curiosamente, eu tenho muita gente que faz o módulo 2 e depois faz o módulo 1. E tem gente que só faz o módulo 1 ou faz o módulo 2, né? Então, eles são independentes, mas eles se complementam porque segue projeto, né? Trocadores de calor, dispositivo de segurança, válvula de segurança, disco de ruptura, materiais de construção, que é outro absurdo que a gente tem muito pouco na faculdade, a parte de corrosão industrial. A partir da corrosão industrial, nós entramos naquilo que eu chamo de utilidades. E o principal insumo de utilidades é água bruta. Por isso que a gente pega como é que faz a captação e o tratamento primário de água, para depois gerar água de resfriamento, vapor de água, água de SMI, né?
água desmineralizada, depois como é que é a utilidade. Então, esse módulo 2, ele está muito ligado a utilidades, a parte de segurança, com dispositivo de segurança, porque ele, na realidade, acaba tendo válvula de segurança, disco e ruptura, vente de tanque, abafador de chama, purga com gás inerte, segurança em tancagem e assim por diante, né? E está ligado a materiais de construção e corrosão industrial. A parte de materiais de corrosão industrial, eu tenho a satisfação de dizer para vocês que foi adotado na DuPont nos Estados Unidos para ensinar os engenheiros de materiais lá da DuPont. Nos Estados Unidos não se estuda mais metalurgia, se estudam plásticos de engenharia, são engenheiros de materiais. E eles pediram que nós dessemos o curso para os especialistas em materiais da DuPont nos Estados Unidos. Eu mandei uma menina durante 1 ano e meio para trabalhar lá e ensinar esse negócio, né? Então, eu explico que não são que eles são totalmente independentes, mas eles são complementares. O que é que nós cobrimos nesse curso? Engenharia básica, engenharia de detalhamento. E vai ter muita coisa ligada a startup, porque eu também vivi startup e eu vou falar sobre startup. Mas não tem como eu cobrir, num curso de 140 horas, desenvolvimento de processo, né? Quando eu faço isso com o mouse, aparece em desenvolvimento de processo, eu passei o mouse em cima dele. Está aparecendo ele em destaque? Valeu. Então, o desenvolvimento de processo é algo que eu trabalhei na vida prática mesmo. Eu fiz desenvolvimento de processo e tenho patente registrada nos Estados Unidos de um processo. Mas não dá para dar esse curso aqui, né? Então, desenvolvimento de processo a gente não cobre. A parte da bibliografia, cada capítulo, vocês vão ter a bibliografia que foi a base do curso. Então, cada capítulo que nós abordaremos, vocês vão ter qual foi a bibliografia que eu recomendo. Inclusive, quais são os livros que eu recomendo vocês terem se forem trabalhar nessa área. E aqueles que a empresa tem que ter, porque a empresa pode bancar livro caro e a gente não, certo? Livros gerais, bem gerais, assim, só para dar um início, né? No Brasil, livro de engenharia de processo praticamente não existe. O primeiro a lançar um livro, Engenharia de Processo, foi o Rubens Bracali. Ele trabalhava na Promon Engenharia e ele fez um livrinho chamado Engenharia de Processos e Projeto de Detalhamento. E o outro livro de processo que nós conhecemos é uma tradução de um livro americano, Projeto de Processo Químico, né, que é do Irving Douglas. Ele não visa exatamente projeto na sequência que a gente segue, mas tem capítulos muito interessantes e eu acabei me baseando também em alguns capítulos dele. É um livro que vale a pena, quem trabalha com processo, vale a pena ter esse livro. Tem um que é clássico, muito conhecido aqui no Brasil, que é do Archibald. Se não me falha a memória, ele foi professor ou é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E ele tem um livro pela LTC, livro técnico e científico, da editora Livro Técnico e Científico, que é equipamentos industriais e de processo. Alguns capítulos são muito profundos, muito detalhados, outros nem tanto. A grande especialidade do Archibald realmente é ventilação industrial, tanto que ele tem um livro que é imbatível na área de ventilação industrial e exaustão, né? Ventilação e exaustão, né? Depois tem alguns livros que são típicos nossos, né? O McCabe-Smith, Operação Unitária, o Chemical Engineer Handbook, né? Do Perry, né? E assim por diante. O livro, curiosamente, o livro que mais se aproxima ao curso
é isso que eu estou mostrando aqui, que é o do Wilbrandt. O Wilbrandt escreveu um livro na década de 30, a última edição é de 1942, portanto pode ser feito download, porque já caducou como é que chama? Os direitos autorais nos Estados Unidos, e é um livro que eu recomendo, porque ele seguiu o mesmo conceito que eu segui de projeto, como começa o projeto, o meião e assim por diante, né? E então ele é um livro base, interessante mesmo, Chemical Engineering Plant Design. Desenvolvimento de projeto. Vamos falar um pouquinho sobre desenvolvimento de projeto. Eu queria voltar para vocês verem se eu estou com a câmera de novo aqui. Ainda não. Eu não sei por que cargas d'água fez isso hoje. Nunca fez. Olha, quero morrer agora, se for mentira, que fez alguma vez aconteceu isso. Mas vamos lá. De qualquer forma, vamos continuando aqui. Desenvolvimento de um projeto. Entender o início dele, qual foi a origem, é muito importante para a gente se organizar e estabelecer o modo operandi e o sequencial de um determinado projeto. Nem tudo aquilo que a gente vai ver ocorre em todos os tipos de projeto, né? Cada um tem uma característica. E tem projetos que eles realmente começam do zero mesmo. Eu acordo de manhã, tenho uma ideia, vou para o laboratório, faço alguns ensaios e daí surge algum produto. E a partir desse momento que surgiu, né, através de uma pesquisa e assim por diante, nós começamos todas as fases técnicas de um projeto. O desenvolvimento de processo. Dentro do desenvolvimento do processo, nós temos unidades piloto. A unidade piloto é um projeto que envolve cálculo, que envolve fluxograma de processo, envolve P&I, envolve cálculo de equipamentos e assim por diante. E então tem todas as etapas, né? Existem outros projetos que, na realidade, é uma unidade existente que você vai copiar e vai criar em algum outro lugar uma unidade semelhante. Então, eu não preciso passar por todas as etapas. Eu vou passar por alguns. Então, dependendo do tipo de projeto, se ele começa do zero, ou se ele é uma modernização, ou se é um desgargalamento, existem coisas que eu vou fazer e outras não. Vou usar um exemplo que é o último, desgargalamento de uma unidade existente. Está lá a unidade, a tua gerência chega e fala, precisamos aumentar em 20% a capacidade dessa planta. O approach, a forma como a gente se coloca no projeto é diferente. Por exemplo, eu vou lá buscar os dados que eu tenho da unidade. A primeira coisa que eu vou fazer é ir no arquivo morto, né? E descobrir que realmente o arquivo é morto. Você não vai conseguir achar informação alguma. Mal e porcamente, você vai ver alguns P&Is e vai encontrar umas folhas de dados ou os desenhos ou as informações dos fornecedores na manutenção e assim por diante. E vai ter que fazer, por exemplo, um as-built. O as-built é um desenho da unidade na situação que ela se encontra. E o as-built é complicado, porque você não tem acesso àquela parte que é interna, né? Outra coisa que você precisa descobrir é onde é que estão os gargalos. Descobrir onde é que estão os gargalos implica não só em falar com os operadores, porque eles, na realidade, sabem onde pega a coisa, mas é fazer teste
operacional mesmo. Vamos aumentar a vazão aqui para ver o que acontece com o condensador. Vamos fazer uma redução da temperatura de vapor para ver o que acontece com o trocador. Então, o projeto é diferente do que você pegar uma receita tecnológica, um pacote tecnológico que veio do desenvolvimento de processo, veio de uma unidade piloto, veio de uma unidade semi-industrial, e você vai fazer um projeto desde o início, né? Você vai ter que fazer um scale-up. Quando começa de um projeto de bancada, o bench lab, que a gente chama, que é um projeto de bancada, em que você monta uma pequena unidade no laboratório, com Erlenmeyer, com condensadores de bola, com alguns flexíveis e assim por diante. Você vai para uma unidade piloto, aí você faz o scale-up. O scale-up implica em fazer simulação de processo, fazer uma série de desenvolvimento de algoritmos, que é diferente de fazer um desgargalamento, né? Então, para você projetar o que você vai fazer, quais são as etapas que você vai ter que passar, depende do tipo de projeto, né? Então, nós dividimos os projetos em vários tipos, e cada tipo tem uma maneira diferente de a gente fazer o approach, né? E planejar e ver qual é o sequencial de etapas. Por exemplo, nós temos aquilo que nós chamamos de footprint ou grassroot. Como diz o próprio termo em inglês, você está começando da raiz do mato. Você está começando do zero. É o tipo do projeto que você vai comprar um terreno e esse terreno está virgem, você vai ter que desmatar, vai ter que fazer a terraplenagem, vai ter que começar do zero mesmo o projeto, né? E nós chamamos isso de greenfield. É um projeto que começa do mato mesmo, de um terreno novo. O brownfield, no jargão, quem trabalha com projeto, é, por exemplo, um terreno vazio no teu site. Você tem lá a sua indústria e tem um terreno reservado para construir uma unidade, uma planta no futuro. Por isso que ele fala brownfield, porque na realidade já houve um trabalho naquela região de desmatamento, de terraplenagem, o landscaping e assim por diante. Você não começa da grama, você começa de algo que já estava meio preparado, mas que não tem nada. Vai ter que fazer estaqueamento, vai ter que fazer alguns ajustes do terreno sob o ponto de vista de terraplenagem, vai ter que fazer as fundações e assim por diante. E tem a expansão. Você tem uma unidade existente e você vai fazer uma expansão da planta existente. Tem projetos de modernização, que são revamps. Por exemplo, até uns 20 anos atrás, nós tínhamos muita instrumentação pneumática. Depois fomos para instrumentação eletrônica. E, consequentemente, depois fomos para digital. Aí tivemos a introdução de PLCs, tivemos a introdução de DCS e assim por diante. Então, nós estamos modernizando plantas existentes. Começamos de uma unidade que, às vezes, era operada manualmente. Aí, em Camaçari mesmo, Camaçari não, aí na Bahia, em Camaçari, eu participei de um projeto que era operado manualmente. Era de uma empresa chamada Etoxilados do Nordeste, que não tinha verba para colocar controle de processos, automação, e eles começaram o projeto na primeira etapa fazendo tudo manual. E isso eu estou falando de Camaçari, não estou falando de uma unidade simples, é uma unidade sofisticada. Depois eles fizeram instrumentação, colocaram instrumentação. Instrumento tinha, o que não tinha era malhas de controle. Aí colocaram malhas de controle, depois teve uma etapa em que colocaram PLCs, depois finalmente DCS. Aí eles não chegaram no DCS porque Etoxilados não existe mais. Então isso foram modernizações de planta, revamps, refurbishment.
E tem o que nós chamamos de retrofit também, que não está aqui. Por exemplo, em 1999, foi assinado um acordo mundial para não se usarem mais gases de refrigeração que provocavam furos na camada de ozônio. Então, todos aqueles equipamentos, aquelas unidades que usavam freon, por exemplo, ou frigen, né? Frigen e freon eram os dois produtos que existiam, foram retrofitados para que os equipamentos pudessem usar novos refrigerantes, como é o caso do Suva, que é um refrigerante da DuPont, né? E tem o debottleneck que eu comentei. Então, cada um deles tem características diferentes e requerimentos diferentes de projeto. Alguns começam no meio, outros, na realidade, eu vou fazer engenharia reversa. Eu vou no site, pego informação operacional, determino o coeficiente global dos trocadores, determino parâmetros de destilação, parâmetros de reação, para depois calcular tudo isso numa nova condição. Então, é muito diferente de você fazer balanço de massa do zero, pegar uma receita, fazer balanço de massa, depois fazer um fluxograma de processo e assim por diante, né? Então, é muito importante, porque senão a gente se perde na maneira correta de iniciar o projeto. No nosso caso, nós vamos começar do zero mesmo, né? O objetivo é ter uma base a partir do zero. Mas eu vou falar muito em reengenharia. Vou falar muito em engenharia reversa. Por exemplo, a partir de uma unidade existente, de um equipamento, como é que a gente pega informação para fazer depois uma expansão ou uma duplicação do equipamento, né? Isso acabou sendo natural nas operações unitárias. Isso vai acontecer muito, de eu comentar, a partir de um dado existente, você pode fazer o caminho de volta e ter informações desse tipo. Bom, eu estou recebendo uma mensagem da Norton, então eu acredito que talvez o problema seja a Norton. E eu vou, de qualquer forma, vocês estão ouvindo, a aula vai prosseguir. Como nós falamos em Lei de Murphy, sábado passado, o meu computador pifou de vez. Eu tive que comprar um computador às pressas, fiz toda a parte de formatação dele. Então, provavelmente, isso é um reflexo do próprio antivírus. Mas se vocês estão ouvindo, para mim está jóia. Vou seguir em frente. Então, isso é importante, sob o ponto de vista de entender o início, porque nos leva à maneira como nós vamos fazer projeto. Agora, o que é projeto e o que é empreendimento? Projeto, quando a gente fala projeto mesmo, é aquilo que a gente costuma chamar de EPC, né? Engenharia, procurement, ou compras e suprimento, contratações e construção. É aquilo que uma empresa de engenharia costuma fazer. Engenharia, compra, suprimentos e depois nós temos a montagem, ou a construção civil e a montagem eletromecânica, que normalmente é separado, a gente não faz um pacote único. Isso é o que é projeto EPC, Engenharia, Procurement e Montagem, e construção, construção. Mas o empreendimento é muito mais vasto, muito mais amplo do que isso. O empreendimento começa com a identificação de uma necessidade. Antigamente, o engenheiro de processo, ele trabalhava muito nessa área aqui do EPC e vivia nessa caixinha. Hoje, na verdade, nós somos envolvidos desde o início do projeto, desde o início do empreendimento. Por exemplo, com a escolha da tecnologia, né? A pessoa quer produzir ácido sulfúrico. E aí, vou produzir ácido sulfúrico como? Vou ter que fazer uma identificação de tecnologias existentes para chegar na melhor, na que representa a melhor situação econômica, né?
Isso é outra coisa muito importante para quem trabalha em engenharia, independente de ser projeto ou não. No frigir dos ovos, toda decisão é uma decisão de custo-benefício. Toda. Qualquer coisa que você faça, eu vou colocar uma tubulação de 2 polegadas. Por que 2 polegadas? Porque a velocidade recomendada é 2 metros por segundo. Por que a velocidade recomendada é 2 metros por segundo? Porque se chegou à conclusão que representa essa velocidade o melhor valor presente, Net Present Value. O Net Present Value, ele não envolve simplesmente o menor custo, ele envolve o melhor custo num tempo de vida em que essa unidade vai estar operando. Então tem custo do investimento, tem custo operacional, custo de manutenção, né? Reposição de peças e assim por diante. Toda vez que vocês fazem projeto, na verdade, estão fazendo uma escolha que é o menor valor presente para aquela escolha. Uma tubulação de 2 polegadas, porque a velocidade recomendada era 2 metros ou 1,5 metro por segundo, é porque foi feito um estudo de viabilidade econômica. Isso faz mais de um século atrás, a verdade é essa, e se chegou à conclusão que esse era o melhor parâmetro de velocidade para aquele caso. Tem alguns casos que são específicos. Por exemplo, quando você pega ácido sulfúrico concentrado a 98%, por exemplo, e mexe com ácido carbono, porque você pode trabalhar com ácido carbono quando ele não tem água, né? Praticamente anidro, a velocidade recomendada é 1 metro por segundo. Por que é 1 metro por segundo? Porque aí tem um problema de corrosão envolvida, né? Aí não é valor presente. Claro, bom, tem um valor presente, mas eu vou ter que substituir a tubulação por causa de corrosão. Mas a maioria das decisões estão sempre atreladas ao valor presente que dá o melhor investimento, melhor retorno do investimento, melhor índice de profitability, melhor índice de investimento, melhor retorno de investimento e assim vai, Net Present Value, como eu comentei, né? Então, tudo aquilo que a gente faz, na realidade, está atrelado a que nós tenhamos o melhor retorno possível, né? Para a gente poder continuar no mercado. Por isso que, de uns anos para cá, é muito comum envolver o engenheiro de processo nas etapas iniciais do investimento, porque ele vai participar desse investimento e vai, junto com o conhecimento técnico dele, vai permitir que o gerente, o empreendedor, faça escolhas melhores, né? Não sei se vocês já ouviram falar de um sistema de desenvolvimento de projeto que chama-se Front-End Loading, FEL. O FEL é um conceito de dividir o projeto em etapas muito diferente da forma como a gente está acostumado a ver nas empresas de engenharia. O Front-End Loading, ele divide o investimento em FEL 1, FEL 2, FEL 3 e depois vem a construção, vem a montagem, a construção e depois o comissionamento e o startup, né? No FEL 1, que é o desenvolvimento de negócios, o engenheiro de processo já está lá, está cheio de tarefa que ele vai fazer para dar assistência à área de negócios a tomar decisões melhores, sob o ponto de vista técnico, do investimento que ele quer fazer. Depois tem o FEL 2, que você faz a concepção das instalações, né? Que ele chama o planejamento das instalações, e tem o FEL 3, que é o planejamento do projeto, né? Então, hoje é muito comum a gente participar nas etapas iniciais nos estudos técnicos econômicos. Por exemplo, quem é que sabe quais são os equipamentos que são necessários? É o engenheiro de processo. Quem é que sabe, mais ou menos nessa fase inicial, qual é o tamanho desse equipamento? É o engenheiro de processo.
Quando a gente faz estimativa hoje de ordem de grandeza, que são estimativas com precisão de mais ou menos 40%, mais ou menos 50% de precisão, a estimativa de investimento, a gente se baseia nos equipamentos. Todos os demais índices, como, por exemplo, quanto vai representar a tubulação nesse investimento, quanto vai representar a civil nesse investimento, tudo é atrelado ao valor do investimento dos equipamentos. Os equipamentos, por exemplo, numa indústria química fina, isso era típico na DuPont, indústria química de especialidades, representavam 38% a 40% do investimento total. Então, na fase inicial, quando você está estimando quanto você vai precisar de dinheiro para fazer um investimento, você precisa de um engenheiro de processo para fazer um pré-dimensionamento dos equipamentos, porque toda a base da estimativa de investimento é baseado nos equipamentos. Então, o engenheiro de processo já entra nas fases iniciais, antes mesmo de estar fazendo engenharia de detalhamento, engenharia básica, para dar informação para o cara que vai fazer investimento. Então, o engenheiro de processo hoje trabalha muito mais, numa área muito mais ampla do que a gente conhece como projeto mesmo, que é engenharia de projetos, construção civil, montagem, suprimentos. A gente já trabalha junto com os caras que fazem estimativa, a gente já trabalha na escolha das tecnologias e assim por diante, né? Vocês vão ver isso ao longo das nossas aulas. Nós vamos falar sobre isso ao longo das aulas. Vocês vão perceber isso. E outra coisa que é muito comum no engenheiro de processo, ele vive fazendo estimativa. Mesmo quando você está na fase de detalhamento, que já é uma fase adiantada, você está estimando o teu equipamento antes de comprar. Você imagina que vai precisar de um motor de 25 HP. Mas você só vai saber que vai precisar de um motor de 25 HP quando tiver comprado, né? Então, o engenheiro de processo, ele faz muita estimativa. E é um trabalho de convergência. Eu chuto e depois vou lá na frente verificar se meu chute foi bom. Quem já calculou, por exemplo, bomba, dificilmente tem um isométrico na mão. Ele tem, na realidade, uma ideia de como é que é a planta, imagina que vai ter um pipe rack, que vai ter um número de curvas, imagina que vai ter determinados acessórios e faz o cálculo. Depois, lá na frente, é que ele vai verificar se realmente o que ele imaginou foi realístico, foi bom ou não foi bom. Então, a maior parte do trabalho do engenheiro de processo no projeto é, na realidade, uma estimativa. Então, a gente trabalha muito com shortcuts, ou seja, os sistemas de projetos baseados em ferramentas simuladoras, né? Bom, eu tenho um nomograma que me permite imaginar como é que é a dimensão do vaso, faço alguns cálculos dos vasos e tem os métodos rigorosos. A gente vai ter as duas coisas. Nós vamos ter métodos rigorosos de cálculo e os métodos que são o que eu chamo de shortcuts, né? Que são caminhos simples, mais fáceis. Então, o engenheiro de processo, ele precisa do quê? Ele precisa de experiência. E a maioria não tem, está começando, né? E como acho que foi o Alexandre que comentou, alguém comentou, tudo aquilo que você vai fazer, você não tem um cara mais sênior para dizer para você como fazer, né? Você vai ter que se virar para tentar achar isso. Então, a fase do empreendimento envolve não só essa fase inicial, a fase de EPC, que é típica em empresas de engenharia, mas não é típico em departamentos de engenharia de fábricas, porque nós nos envolvemos as fases preliminares, e vem o depois, que é a fase de montagem.
Hoje é muito comum o cara fazer projeto e ir para o campo. Ele vai participar da fase de montagem para resolver pepino, resolver dúvidas, fazer detalhamentos finais de coisas que ficaram para trás. Depois é típico dar suporte para pré-operação, na fase de comissionamento, participar também da fase de partida da unidade, de startup. É o que nós chamamos de assistência ao startup, né? Então, o engenheiro de processo ele se envolve nessas fases que eu comentei, né? Hoje é muito típico em projeto a gente se envolver em todas elas. No pré-comissionamento, que a engenharia ainda não entregou para operação a unidade. Depois a gente se envolve no comissionamento, dando assistência ao pessoal de comissionamento, que são os testes a quente, né? Os testes que o cara faz antes do startup, mas ele já faz colocando produto, colocando fluido, colocando líquidos e assim por diante, vendo endereçamentos da cablagem, se está indo por o sinal no lugar certo e assim por diante, verificando toda a parte de simulação, os algoritmos que foram feitos para o PLC, se está funcionando ou não, e depois vem a parte mesmo do posta em marcha, que é o startup. E também não deixa de ser comum a gente dar uma certa assistência durante a fase de operação, porque sempre leva um certo tempo até entrar em regime, né? Em regime que eu falo é regime permanente. Tem aquele começo que é uma transição, tem que o rendimento não é exatamente, a gente não chega no rendimento de 100%. Então, na realidade, o engenheiro de processo ele acaba se envolvendo praticamente em todas as fases de empreendimento. E mais do que eu falei. O objetivo é vocês não é entenderem aqui esse chart, mesmo porque não daria como colocar numa tela um chart desses. Na realidade, o chart ele só quer mostrar que a gente se envolve com uma comunicação muito ampla, com pessoas muito diferentes de nós, e a gente vai ter que se virar com a comunicação. Eu costumo dizer que o projeto, o engenheiro de processo, a engenharia de processo se divide em 3 partes. Não necessariamente o peso é 33%, né? Tem a parte técnica, que é uma parte. Tem uma parte antes dessa parte técnica, que é a parte organizacional do projeto, que é uma parte muito importante, a estruturação do que eu vou fazer e como eu vou fazer. E tem uma parte que é muito complexa, é a mais difícil de todas, que é a comunicação. Veja um exemplo simples. Dentro da engenharia, eu sou engenheiro químico e eu vou instrumentar e vou lidar com um especialista na área de instrumentação. Normalmente hoje na instrumentação é um cara de eletrônica, né? Até algum tempo atrás quem cuidava de instrumentação ou era mecânico ou era químico, porque era instrumentação pneumática, sinal pneumático. E existe uma analogia muito grande entre a parte da hidráulica e a parte da instrumentação na área pneumática, né? Existem também algumas analogias com relação à parte elétrica também, ponte de Wheatstone, coisa e tal, a gente vai ver isso. Mas a gente falava com gente que tinha a mesma formação da gente. Engenheiro mecânico é muito semelhante a gente. Engenheiro químico, nós somos formados em químico. Agora, como é que você vai falar para um engenheiro eletrônico como funciona a tua concepção de controle de processo? Explicar para ele como é que a unidade, como é que é a sensibilidade da unidade, né? Onde é que pode mudar, onde é que pode dar problema, por que pode o nível subir, o nível descer, por que a pressão pode variar, por que a temperatura é muito importante para um reator e não é tão importante para um tanque e assim por diante.
Você está falando com um especialista que é muito distinto de você em termos de conhecimento. E você não sabe exatamente tudo aquilo que ele precisa para fazer um trabalho bom para você. Da mesma forma que você não sabe exatamente o que falar para ele, o que ele precisa para entender, né? Então fica uma conversa complicada. E eu diria que isso é uma fase muito complicada. É uma parte muito complicada do projeto. Eu consegui passar a informação que ele precisa, né? E eu não sei o que não sei. Os americanos dizem, eu não sei o que não sei. Eu não sei exatamente o que ele precisa. E ele também não sabe exatamente o que ele precisa de mim, né? A informação que precisa de mim. Então, a documentação de projeto, ela visa ser um checklist para que a gente não esqueça informação importante para as outras áreas. Por isso que as empresas desenvolveram suas folhas de dados, as suas listagens, porque é uma forma de a gente cobrir os dados que são necessários para cada um, né? E eu só estou falando de coisas relacionadas ao projeto, as pessoas que estão dentro do projeto, não no empreendimento, né? Eu vou mostrar através... claro que eu não vou entrar em detalhes aqui, que nem dá para ver direito, mas eu vou falar muitas coisas para vocês perceberem como é importante a maneira como a gente se posiciona e como é importante saber o que o outro precisa, né? Só que eu vou fazer isso depois do intervalo. Eu acho que agora a gente merece 15 minutos de intervalo. Eu sou muito britânico. Eu vou voltar exatamente daqui a 15 minutos, tá bom? Então, bom descanso para vocês.